O título da mensagem é Os Saduceus e a Ressurreição. Esse texto é muito elucidativo quanto à questão da ressurreição dos mortos. Hoje, quando comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é muito bom ouvir o que ele tem a dizer sobre este assunto. O nosso texto é Marcos 12, 18 a 27, eu vou ler o texto. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendentes. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram o livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Seria bom fazermos a seguinte pergunta: quem eram os saduceus? Os saduceus eram um partido religioso e aristocrático que surgiu no período entre o Antigo e o Novo Testamento. O partido dos saduceus era formado principalmente por famílias sacerdotais. Por isso, geralmente, o sumo sacerdote pertencia a este grupo. De forma geral, os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, como regra para eles seguirem. E como tinham esses 5 livros apenas como autoridade suprema. Para eles, a lei escrita por Moisés era superior aos escritos dos profetas e demais obras que nós encontramos no Antigo Testamento. Ao contrário dos fariseus, os saduceus negavam a imortalidade da alma, ou seja, do espírito, e, consequentemente, não acreditavam na ressurreição e no juízo final. Além disso, eles não aceitavam a existência de anjos e espíritos. Isso nós podemos ver em vários textos do Novo Testamento. Por isso, então, vamos agora a Marcos 12, 18. Então, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. A pergunta tinha o propósito de apresentar uma proposição para a qual eles pensavam Jesus não teria resposta. O propósito era o de desacreditar Jesus e não criam que haveria ressurreição. Devemos enfatizar ainda que os saduceus não criam que haveria ressurreição. Esse é o ponto principal. E foi por isso que eles chegaram e disseram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito
que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Eles estão citando um texto de Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 a 10, é o que é chamado de levirato. E Deuteronômio 25, 5 a 10 diz assim: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão, aquele que morreu, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser, não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto. E protestará dizendo, assim se fará o homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Bem, valendo-se desta determinação da lei, então os saduceus, que não criam na ressurreição, chegaram para Jesus e disseram, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Muito bem. Então, esses mesmos saduceus trouxeram uma situação hipotética e disseram, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Ou seja, a mulher casou com 7 pessoas, 7 irmãos, um após o outro, porque todos morreram e não deixaram descendência, e por fim ela morreu. Essa é a história que eles imaginaram e eles trouxeram para que Jesus então dissesse algo que eles esperavam que ele não tinha uma resposta para essa pergunta. Por fim eles perguntaram, na ressurreição, não porque eles crescem na ressurreição, mas porque ele sabia que Jesus pregava a ressurreição. Por fim, eles perguntaram, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu, será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? E Jesus continuou e explicou, pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Com essa declaração, Jesus trouxe luz sobre o que vai acontecer quando deixarmos este mundo e quando passarmos pela ressurreição dos mortos, quando tivermos um novo corpo, que, segundo as Escrituras, não conhecerá pecado, não
será um corpo eterno que cada um receberá do Senhor, cada um dos que creem em Jesus Cristo. Ao fazer tal afirmação, eu me refiro ao fato de que ele diz: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Então nós entendemos que Jesus estava dizendo que no céu não haverá casamento, não haverá procriação, não haverá multiplicação da espécie. Filho de peixe não é peixinho, então não vai haver filho de peixe e muito menos peixinho. Também podemos concluir que, assim como os anjos não têm sexo, isso é claro no texto que nós examinamos, assim será com os que herdarmos o reino de Deus. Lá não haverá o sexo, até porque não haverá razão para haver. O nosso estado diante de Deus vai ser permanente. É por isso que nós temos que nos preparar, através da fé em Jesus, para esse dia, porque ele é definitivo e não vai haver volta, como nós vamos ver. Assim, não haverá distinção de sexo no céu. É interessante que Pedro, escrevendo aos maridos, no capítulo 3 da primeira epístola, no verso 7, ele diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. E depois ele acrescenta: e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Ou seja, a mulher vai herdar da mesma forma que o homem, em igualdade de condições, e não haverá, como não há hoje diante de Deus, diferença entre o homem e a mulher, mesmo que no casamento eles tenham aqui papéis diferentes. Jesus disse ainda: quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Esse texto foi muito importante para mim, quando eu perdi meu irmão. Em 1974, ele estava com 25 anos e morreu num acidente de carro em Brasília. E todos nós estávamos muito preocupados com a situação dele em relação a Deus. Ele tinha sido batizado ainda criança, tinha feito a decisão dele, mas a vida dele, até onde a gente podia pensar ou imaginar, nós achávamos que não estava muito legal. E depois vimos algumas fitas dele que nos ajudaram a entender melhor sobre o que ele cria de fato e de verdade. E uma das maneiras de Deus se revelar a mim pessoalmente foi através desse texto. Mas isso é uma outra história. Mas Jesus diz: quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus está se referindo àquele episódio quando Moisés tem uma experiência extraordinária com Deus através da sarça ardente. Uma sarça é uma árvore de pequeno porte que
ele viu, estava em chamas, mas as chamas não consumiam aquela sarça, ela permanecia como estava. E da sarça Deus falou com ele dizendo: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. É significativo porque Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido há vários anos. Moisés era descendente dele, dos três, naturalmente, eram seus antepassados, mas Deus diz, eu sou o Deus de Abraão. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, Deus não é Deus de mortos. O que significa isso? Que Abraão, Isaque e Jacó estavam como estão hoje, vivos. E Deus, quando se chama por eles, isto é, se chama como Deus deles, ele não seria jamais Deus de pessoas mortas. Também em Êxodo 3,15, diz assim: Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Era isso que ele devia dizer aos filhos de Israel: este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O que Jesus está dizendo é que Deus colocou o nome dele em pessoas vivas e jamais ele faria isso em pessoas mortas, se elas não ressuscitassem, se elas não estivessem como estavam e estão vivas. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Em Mateus 8,11, Jesus diz: digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E o texto nos dá a entender que vão estar com aqueles que hoje já estão lá. Vocês podem observar ainda que Abraão, Isaque e Jacó continuaram e continuarão sendo o que foram e são, tanto no passado como agora, como eternamente. Ou seja, as pessoas que morrem e colocaram a sua fé e a sua esperança em Deus, e especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Abraão, Jesus disse: Abraão creu. Como é que ele diz? Abraão creu, Abraão viu os meus dias, e viu o meu dia e se alegrou nele. E eles disseram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, outro episódio interessante que vale a pena lembrar é o do Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias conversam com Jesus. Jesus se transfigurou diante deles, de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que foram por Jesus levados a um monte, e ali enquanto ele orava, ele foi transfigurado diante deles, ou seja, eles viram Jesus na sua glória, e na sua glória ele conversava com Moisés e Elias. Agora, seria estranho que Jesus conversaria com pessoas mortas, não é? Vocês estão entendendo onde a gente está querendo chegar? Se conversou com eles é porque eles estão vivos. E
Outro detalhe importante é que Moisés continua sendo Moisés, Elias continua sendo Elias. Foi dito também, perguntaram a João Batista, porque disse, há uma profecia bíblica dizendo que ele viria no poder, com o mesmo espírito de Elias, e muitos pensaram que seria o próprio Elias que viria, mas perguntaram a ele, você é Elias? Ele disse, não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim em cumprimento, em outras palavras, a profecia de Isaías, e também de Malaquias, que profetizou acerca de João Batista. Então, Elias continua sendo Elias, Moisés continua sendo Moisés, Abraão continua sendo Abraão, Isaac continua sendo Isaac, Jacó continua sendo Jacó. Isso põe por terra também toda a teoria da reencarnação. A reencarnação prevê que as pessoas vão sendo aperfeiçoadas, vão vindo aqui muitas vezes. Isso nega o sacrifício de Jesus. Como a única oferta, diz a palavra de Deus, que Cristo aperfeiçoou para sempre os que continuam aqui sendo santificados. Como a única oferta. E a palavra de Deus diz que depois da morte vem o juízo. Cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Pois bem, por isso Jesus disse, vocês estão completamente enganados. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Seria o caso de perguntarmos então, primeiro, o que acontece com uma pessoa logo após a sua morte? Duas coisas podem acontecer. Uma, ele irá diretamente, ele pode ter o mesmo destino de Abraão com Deus, e pode também ir diretamente para um inferno com o diabo. Jesus contou a história de dois homens, um rico, um mendigo, um rico e um mendigo, cujo nome era Lázaro. Isso é descrito nos seguintes termos: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. O texto continua dizendo, e nos faz saber que Lázaro morreu e foi levado para junto de Abraão, ou seja, para o mesmo lugar onde Abraão está. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Eu creio que é isso que vai acontecer comigo quando o Senhor me chamar, se Ele não vier antes disso. Mas eu creio que é assim que a gente vai para o Senhor, né? Agora veja quando fala do homem rico. O problema não é porque ele era rico, não. É outro, nós vamos ver já já. O homem rico também morreu e se achou no inferno. Morreu e foi direto para o inferno. Como ele chegou lá, eu não sei. O diabo deve ter vindo buscar ele. Morreu também o rico e foi sepultado, diz o texto. No inferno, estando em tormentos, o rico, do inferno, o que fora rico, viu Abraão e Lázaro junto dele. É interessante que Jesus, nessa parábola, nessa história que ele conta, ele não diz que
os que estão lá viram no inferno, mas que quem estava no inferno viu quem estava lá. Bom, pode ser uma alegoria para explicar o que Jesus queria explicar. Isso não vai fazer diferença. Mas o texto diz, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Viu Abraão e Lázaro junto dele. Então gritando, disse, Pai, Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Outra versão diz, nesta chama. Seu pedido, no entanto, foi negado. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. É impossível passar de um lugar para outro depois da morte. Nós vamos definitivamente para um ou outro lugar. Isso depende da escolha que fazemos enquanto estamos aqui. Então não há caminho de volta, não há purgatório, não há meios de mudar essa história. Ela é definitiva. Ela é permanente. Agora, por que o rico e o Lázaro tiveram destinos opostos? Os dois tiveram igual oportunidade. Lázaro, o mendigo, creu nas Escrituras. O rico não creu nas Escrituras. Você vai dizer, onde é que você tirou isso? Eu vou dizer já e vou provar para vocês. Então vamos ver. O homem rico no inferno, ao ver que não podia sair dali, fez um outro pedido. Versículos 27 a 28. Lucas 16, 27 e 28. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Eu estou aqui, mas eu não quero que eles venham para cá. Nessa parábola, Jesus mostrou como os irmãos desse homem poderiam ser salvos de ir para o mesmo lugar onde ele estava. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas equivalem às escrituras do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Quando fala de Moisés, está falando do Pentateuco. Quando fala dos profetas, está falando de todos os demais livros do Novo Testamento, do Velho Testamento, que são livros proféticos. Mas o que fora rico aqui na terra, disse, não, pai Abraão. É significativo o que ele disse. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Ele sabia que seus irmãos também, como ele não havia crido, seus irmãos também não creriam. Ele sabia que os irmãos dele jamais iam buscar a palavra de Deus. E como ele fizera, eles também não dariam crédito à palavra de Deus. Então ele disse, olha, não vai funcionar, porque não funcionou comigo.
Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Se alguém for até lá, eles vão se arrepender. Ele achava que se alguém saísse lá dentre os mortos, se alguém dentre os mortos aparecesse lá para os seus irmãos, eles com certeza se converteriam, se arrependeriam. Quem sabe ele estava pensando nele mesmo, chegar lá e dar um testemunho para os irmãos: olha, eu estou num lugar terrível, não vão para lá não. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês lembram que Jesus falava por parábolas? E a palavra de Deus diz que ele falava assim, porque ele mesmo disse, para que as pessoas vissem. Eu vou ler. Vamos ver aí Mateus, capítulo 15. Não, é onde está a parábola do semeador, capítulo 13, né? É 13. Versículo 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de nenhum modo entenderão. Vendo vocês verão, e de nenhum modo perceberão. Agora ele explica por quê. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, eles não querem mudar de vida. Querem continuar da mesma forma, então não vão entender. Ainda que alguém saia dentre os mortos e vá lá, eles não vão crer. Eles não querem. Eles não creram em Moisés e nos profetas. Eles não creram nas escrituras do Antigo Testamento, porque eram as únicas escrituras que existiam no tempo de Jesus. E por isso, na parábola, Jesus disse: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Lázaro, um mendigo, foi estar com o Senhor, não porque era mendigo. Alguém pode pensar: não, é porque ele sofreu aqui, então ele agora está bem. Não. Mas porque havia crido nas Escrituras que davam testemunho de Jesus. O homem rico foi para o inferno e vive em tormentos não porque era rico, mas porque não creu nas Escrituras, no Cristo das Escrituras. Outro exemplo disso nós temos na crucificação de Jesus, onde isso fica muito claro. 2 homens, 2 destinos diferentes. Os 2 malfeitores, Lucas 23, 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um dos malfeitores insultava Jesus, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e nós também. O outro malfeitor teve um comportamento oposto.
ele reconheceu, arrependido, o seu próprio pecado, a santidade e a justiça de Deus. Veja o diálogo. Porém, o outro malfeitor, versículos 40 e 41 de Lucas 23. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Então ele reconhecia que Jesus não tinha pecado, que Jesus estava ali morrendo sem ter razão justa do ponto de vista humano, porque ele estava recebendo os pecados de todos nós. Então ele reconheceu a justiça de Jesus, reconheceu que era digno de morte, assim como o outro também. E ele diz: como é que você não teme a Deus estando debaixo dessa condenação? Ele também invocou o nome e a pessoa de Jesus para a sua salvação eterna. Veja o que ele disse. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ele cria que Jesus ia, mas ia voltar. Ele cria que Jesus ia estabelecer o reino dele aqui. Ele estava na cruz. Ninguém dava muita coisa para Jesus ali na cruz, não. É como se ele estivesse perdendo, como se ele estivesse realmente, como diz Paulo, em fraqueza. Ele foi crucificado em fraqueza. Mas esse ladrão arrependido, ele reconheceu que Jesus tinha um reino, e que o reino dele não era deste mundo, e reconheceu que ele voltaria, e pediu que Jesus se lembrasse dele quando ele viesse no seu reino. Olha, isso é de uma profundidade muito grande. Jesus lhe respondeu: por isso, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Não é amanhã, quem sabe um dia, hoje. Você vai estar comigo onde eu estou. Vocês já pararam para pensar nisso? Aquele homem que ia morrer ali, estaria vivo com Jesus? Hoje, você vai estar comigo. Quem crê em Jesus como Salvador e Senhor e arrepende-se de seus pecados, recebe imediatamente a vida eterna. João 5,24, Jesus disse: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a morte física também não interrompe a vida eterna. João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, então Jesus declarou, conversando com Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que passe pela experiência da morte, viverá. E todo aquele que crê em mim não morre eternamente. Você crê nisto? A morte física nos introduz na presença de Jesus. João 17, 24. Jesus disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou. Ele não estava se referindo ao estar dele aqui, mas aonde ele estaria. Também estejam comigo os que me deste. Ou seja, para onde eu for, onde eu estiver, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória
que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus queria que aqueles que o Pai tinha dado para ele, estivessem com ele na glória dele e vissem a sua glória e participassem da sua glória. A morte física nos introduz na presença de Jesus segundo Coríntios 5, 6 e 8. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, ausentes fisicamente, podemos assim dizer, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Não que o Senhor não esteja conosco, mas nós não vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Era assim que o apóstolo Paulo pensava. Ele sabia que quando deixasse o corpo, ele ia estar com o Senhor. A morte física nos introduz na presença de Jesus. Veja o que Filipenses registra no capítulo 1, a partir do verso 20. Paulo estava preso e podia morrer, como veio a morrer mais tarde. Mas o texto diz, minha ardente expectativa, no verso 20, e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Por tudo isso, queremos concluir e finalizar com as palavras com as quais Jesus finalizou o seu diálogo com os saduceus. Jesus finalizou o diálogo com eles dizendo, vocês estão completamente enganados, porque eles não criam na ressurreição. Ele, Deus, não é Deus de mortos, e sim de vivos. Que isso esteja bem claro nos nossos corações e mentes, que tenhamos isso sempre na nossa consciência emocional, física e espiritual. Amém?